A palavra hagios quer dizer santo, separado. Portanto, ele colocou ali um ovo já fecundado, no início, já bem no início. E Maria foi uma barriga de aluguel que desenvolveu Jesus Cristo. Como os católicos explicam a encarnação de Cristo? Eles dizem assim: assim como o sol irradia-se através dos vidros e adentra o recinto com seus raios e luminosidade, sem quebrar a vidraça, Jesus passou pelo ímen de Maria sem rompê-lo. Isso é catecismo católico, isso é tradição católica. Ora, irmãos, qualquer mulher sabe que ímen não é sinal de gravidez e que ímen também não é sinal de virgindade. Porque muitas vêm destituídas, outras têm rompimento por acidente, ou etc. E há outros também que são complacentes, que precisam ser até rompidos na ginecologia. Portanto, o ímen não é sinal de virgindade, embora seja uma marca. Maria poderia ter rompido andando num jumentinho ou qualquer coisa, mas a Igreja Católica explica que assim como os raios solares incidem no ambiente interno sem romper o vidro, ele passou pelo ímen de Maria sem romper. Por isso ela deu Jesus como uma virgem. Mas virgem aqui no sinal que ela não teve relações anteriores com homem algum, e o que nela foi colocado foi fruto do Espírito Santo. E a última passagem aqui dessa interpretação escriturística: Jesus nasceu prematuro ou Jesus nasceu como um bebê normal? Até isso a Bíblia tem. Acontece que muitas vezes nós lemos as Sagradas Escrituras num lampejo e nós não percebemos as minúcias nas entrelinhas. E é nas entrelinhas que estão as mais preciosas gemas da palavra de Deus, e não no texto aflorado. Aqui em Lucas 2, capítulo 2, verso 6, diz assim, vamos ler aqui o verso 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então ele foi da Galiléia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Navi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Verso 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, se completou os dias da gravidez, Jesus nasceu exatamente como qualquer bebê normal, 9 meses e algumas semanas ou dias. Jesus não foi prematuro. Portanto, o Espírito Santo colocou em Maria um ovo fecundado, e ela então concebeu esse Jesus sem parte humana, sem parte pecaminosa. Por isso ele é sui generis. E você poderia dizer, mas pastor, qual a prova que nós temos que Maria não gerou Jesus pelo elemento do Espírito Santo fecundando um óvulo dela? Bem, se você quiser uma prova mais cabal, vá comigo em Mateus capítulo 1 agora. E essa prova é mais, vamos dizer assim, ela é uma prova mais contundente do que qualquer outra. Mateus capítulo 1, diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Pule agora para o verso 13, Mateus 1, verso 13. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Vai para o verso 15, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Verso 16, irmãos, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Todos os verbos anteriores para os descendentes foi o verbo gerou, 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 gerou. Quando chegou em Jesus Cristo, o verbo mudou para nasceu.
Percebe como a Bíblia tem muita profundidade nas entrelinhas? Que diz, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Portanto, ela não gerou. É o único momento em que na genealogia Mateus mudou o verbo, de gerou para nasceu. Portanto, aí está o mistério da encarnação de Cristo, que era Deus e tornou-se um como nós. Existem posições conflitantes dentro do cristianismo sobre o assunto da natureza de Cristo. Se ele veio com a natureza antes do pecado ou depois do pecado. Logicamente, ele vem como segundo Adão. E como segundo Adão, ele veio com a sua natureza moral, sem inclinação para o pecado. Mas em sua natureza física, ele veio como Adão depois do pecado. Ele foi um homem não da estatura de Adão, que tinha quase 4 metros de altura quando foi criado. Adão, antes do pecado, não tinha sede, não tinha fome, não tinha sono, não tinha cansaço. Portanto, Jesus, em sua natureza moral, ele veio como Adão antes da queda. Mas em sua natureza física, ele veio como Adão depois da queda. Então erram aqueles que falam sobre o perfeccionismo e disputam sobre as várias questões da natureza de Cristo, quando dizem que Cristo só veio com a natureza pré-lapsariana, pré-queda, porque ele veio com as duas. Na carne, com a tendência, ele não tinha moralmente para pecar, mas veio com a tragédia após 4.000 anos de pecado. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu dores. E Adão no paraíso antes de pecar, não sentia nada dessas coisas. Mas ele provou a nós que como segundo Adão, vivendo num ambiente pior do que o primeiro Adão, ele poderia vencer, e Jesus venceu. Filipenses 2 diz, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tornando-se em semelhança de homens, mas não em igualdade de ser humano. Semelhante não quer dizer igual. Romanos capítulo 3 diz que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, ele tinha fome, cansaço, sede, mas ele não tinha na carne a tendência para cometer pecado. Mas foi tentado em tudo como nós e podia ter pecado. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, todos nós partimos do pecado original de Adão e Eva, já nascemos com tendência para atos pecaminosos. Nós não nascemos pecadores, mas nascemos com tendência para cometer atos pecaminosos. Mas Jesus não encarnou-se dessa maneira, tampouco nasceu dessa forma. Assim, como podemos ver, a maioria dos teólogos creem, a maioria dos teólogos crê que Cristo tomou a natureza moral de Adão antes da queda, antes do pecado, pois sua natureza humana não possuía tendência ou inclinação ou propensão. Cristo foi afetado, mas Cristo não foi infectado pelo pecado. Cristo foi afetado, mas ele não foi infectado pelo pecado como nós. Mas como era esse Jesus em sua missão? Jesus era uma pessoa inteligente. Nós vemos várias situações em que o enredavam, como a moeda. Nós devemos pagar imposto a César ou não, Jesus? Ele disse, dê-me uma moeda. E eles davam a moeda, ele dizia, de quem é essa caricatura, essa efígie aqui atrás? Bom, é de César, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus era uma pessoa inteligente. Jesus era uma pessoa solidária para com os surdos, os mudos, os leprosos. A mulher que o tocou, ele era solidário com aqueles que eram segregados pela sociedade. Jesus era direto, não fazia rodeios, não ligava para o politicamente correto, nem se preocupava com o ter jogo de cintura.
Exemplo disso nós temos a mulher surpreendida em adultério. Os líderes judaicos trouxeram uma mulher arrastando-a, dizendo que ela foi pega em flagrante delito, em adultério. E o que nós fazemos agora, Jesus? A lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor o que diz? Jesus podia ler o coração como o Cristo divino daquelas pessoas. Ele sabia o que estava passando de trama. Ele poderia ter argumentado com eles. Sim, mas a lei de Moisés também diz que o homem que cometeu tal ato deve estar junto e ser apedrejado. Cadê o homem? Vocês não trouxeram. Ainda mais, fariseus e escribas, Moisés também diz que o marido deve estar presente para acusar a mulher, se ele quiser. Cadê o marido? Jesus podia ler na mente deles que aquilo era uma trama para pegá-lo de surpresa em alguma coisa. Mas ele não fez isso. Ele era direto. Ele apenas curvou, ajoelhou na areia e começou a escrever o pecado de cada um deles. E eles foram saindo um a um, porque não tinham mais o que falar. Jesus poderia ter enfrentado aquela situação, irmãos, de diferentes maneiras, mas ele foi direto em solucioná-la. Jesus também era uma pessoa carismática. As crianças gostavam de Jesus. Quando elas viam que Jesus estava entrando na aldeia, elas corriam para ouvir suas histórias, para ficar em seu colo, para ficar perto dele, rodeando-o. Ele era uma pessoa carismática também, porque ele atraía multidões, porque ele falava com autoridade. Cristo tinha autoridade sobre os fenômenos físicos. Ele acalmou a tempestade. Ele também ajudou a expulsar demônios. Sua autoridade vinha dele mesmo, da comunhão com Deus, e não do Cristo divino, porque ele não podia usar a divindade. Jesus foi um homem de ações dramáticas. Ele expulsou cambistas do templo. E o livro Desejado de Todas as Nações menciona que não foi o chicote, quando ele levantou no templo para expulsar os cambistas e virou as mesas. Mas Ellen White diz, Desejado de Todas as Nações, que eles viram Jesus forte, musculoso, e seus braços bem fortes também, quando a túnica desceu. E eles puderam ver alguém com autoridade, com força para fazer tal ato. Portanto, Jesus era um homem de ações dramáticas, expulsou cambistas, chamou os líderes religiosos de fariseus e chamou também de sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Ele chamou 12, mas não chamou nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum sacerdote para ser seu discípulo. Ele chamou 12 pessoas simples, calejadas, e com elas ele revolucionou o mundo. Ele era um homem livre, não temia o que lhe poderiam fazer, não temia a morte, fugia da corrupção, da ganância e do materialismo. Quem foi e quem é esse Jesus? Um homem comum, um ser divino humano entre nós, alguém singular, nosso Salvador. Uma jovem estava terminando o curso de psicologia na USP, em São Paulo, e um repórter decidiu fazer uma entrevista com aquelas formandas em psicologia sobre o que elas achavam de Jesus Cristo. Uma pergunta incomum para uma universidade tão secularizada. Mas era um projeto de pesquisa desse jornalista. E ele entrevistou várias. E ele chegou a uma determinada jovem, calça jeans, rancheira, rustida, e etc. Aquele jeito, cabelão esvoaçado, camiseta toda colorida. E ele perguntou, jovem, quem é Jesus para você? Ela olhou para ele com ar de deboche e disse, é um cara legal, bicho. É um cara legal, bicho. Quem era realmente esse
Jesus Cristo. C.S. Lewis, famoso professor de literatura das universidades de Cambridge e Oxford, ateu, confesso, tornou-se cristão ao estudar a história de Jesus Cristo. C.S. Lewis, em seu livro de conversão, ele conta que ele leu sobre a história de Jesus 1, 2, 5, 10, 15 vezes e se rendeu. E então ele diz: fiz como o apóstolo Paulo, caí diante da sua pessoa de joelhos e me entreguei e exclamei: meu Senhor e meu Mestre. Ele conta essa experiência da sua conversão no livro Surpreendido pela Alegria. Há um outro livro dele que é best-seller também, que eu recomendo a todos, chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Nesses dois livros você vê um camarada que era ateu, professor de duas maiores universidades do mundo, Cambridge e Oxford, que se rendeu a estudar a história de Jesus Cristo, seus ensinamentos, sua vida, sua encarnação. Portanto, não nos faltam evidências para a pessoa de Cristo, falta sinceridade e humildade para aceitá-lo. Blaise Pascal disse: não é a incredulidade que gera a desobediência, mas a desobediência que gera a incredulidade. É exatamente porque as pessoas querem ser desobedientes aos preceitos do Evangelho, aos ensinamentos de Jesus Cristo, é que elas se tornam incrédulas. As pessoas querem continuar incrédulas, seguindo seus desejos e desacreditando em Jesus. Então, por que Jesus é importante? Por causa da sua pessoa, do seu poder, da sua presença em nossa vida. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos somente duas alternativas nessa vida, queridos irmãos e amigos: Cristo ou caos, vida eterna ou perdição eterna. Porque a Bíblia diz: quem acreditar no Filho de Deus terá vida eterna. Quem não tiver o Filho de Deus não terá vida eterna. E milhões de pessoas existem neste mundo, achando cada dia que o tudo que existe além daqui é o nada. Você já conhece pessoas assim? Pessoas que passam a vida inteira achando que tudo se resume aqui. Que o tudo que existe além daqui é o nada. Mas em Cristo, nós temos a vida eterna, uma vida além daqui. Portanto, só há duas alternativas para nós nessa semana especial, em que relembramos a morte e a ressurreição de Jesus e a sua missão: Cristo ou caos, apatia ou antipatia, são dos ateus. Mas esse Jesus Cristo é o único que pode transformar e dar sentido à vida. Qual é o sentido da vida? Para que existimos? Quando tratamos de Cristo, estamos tratando com alguém vivo, o personagem central da história. Um muçulmano vizinho de um colega muçulmano que ia com ele à sinagoga islâmica e que havia se tornado cristão, quis agora colocá-lo à prova. E esse muçulmano chega ao colega agora recém-convertido ao cristianismo e diz: ei, o seu Cristo tem realmente poder? Vamos comigo lá em casa. O meu filho está paralítico depois de um acidente, deitado sobre uma cama rústica. Lá está ele, esperando a morte. Já fizemos de tudo, não há recurso para ele voltar a andar. Vamos ver se esse teu Jesus Cristo é mesmo poderoso. Venha comigo, cristão. Faça uma oração para que meu filho levante e ande. O amigo ex-muçulmano, recém-convertido ao cristianismo, olhou para ele e disse: eu não sei se o meu Jesus
deseja que seu filho ande novamente após a minha oração. Mas uma coisa eu sei, lá em casa ele transformou maços de cigarro e caixas de bebida em pão e leite para os meus filhos. Nem todas as orações serão respondidas da forma que nós desejamos, mas esse Cristo pode transformar as pessoas, transformar a vida das pessoas, transformar a casa das pessoas. E eu e você somos testemunhas disso. Quanta bênção nós temos recebido de Jesus Cristo. Alguns o tratam com apatia, outros com antipatia e rejeição, mas nós, porém, devemos tratá-lo com simpatia, porque há poder em Jesus Cristo. Mas a pergunta que fica para nós nesta manhã é: que resposta nós daremos a este Jesus que tudo fez por nós? Quando estava lá diante de Pilatos, Pilatos perguntou à multidão: quem vocês querem que eu solte? Barrabás? E interessante que o nome primeiro de Barrabás também era Jesus. Chamava Jesus Barrabás. Ou Jesus chamado Cristo. Ele teve que especificar. Quem quereis que eu vos solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo ungido? E a multidão disse o quê? Solta-nos Barrabás. E Pilatos pergunta: e o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. Que resposta você dará hoje a Jesus? Que farei de Jesus chamado Cristo? A resposta foi: crucifica-o. Para nós, Jesus não é um cara legal, nem um vidente, um mago, mas ele é realmente o Deus encarnado que trouxe a salvação, porque o salário do pecado é a morte, e ele pagou por nós esse pecado. O Evangelho, irmãos, é tão simples que o difícil é acreditar que é simples. Nós precisamos aprofundar na palavra de Deus, na simplicidade do Evangelho, para que as coisas que nós achamos tão difíceis, tão nebulosas, possam ser encontradas nas entrelinhas dele, a fim de que Jesus seja uma pessoa real em nossa vida. Andemos com ele, falemos dele. Para Ellen White, duas coisas eram mais preciosas na terra: Jesus e as Escrituras. Jesus e as Escrituras. A Bíblia e Jesus Cristo. Se nós fizermos desses dois pontos fonte de energia em nossa vida, nós poderemos passar por este mundo tão tenebroso, com tanta tragédia, como temos visto ultimamente nos noticiários que tem acontecido. Crianças sendo mortas com machadinha, professores sendo esfaqueados, uma tragédia. Mas se nós fizermos de Cristo a nossa força, nosso vigor, certamente Ele será o nosso Rei quando vier nas nuvens do céu. Nós vamos ouvir uma música agora, e enquanto ela será cantada, eu gostaria que você pensasse: que resposta darei hoje a Jesus chamado Cristo? Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas
mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir por onde for. Quero para sempre servir por onde for. Quero para sempre servir por onde for. Bem, irmãos, nessa manhã nós temos um momento agora de entrega a Deus. Vamos fazer de uma maneira diferente. Em vez de chamá-los aqui à frente no momento da música, quando o Steven cantou, eu deixei para este minuto agora, a fim de que nós pudéssemos, pessoal, individualmente, entregar nossa vida nas mãos de Deus. Assim que eu peço a vocês se coloquem em pé, vou fazer uma oração. Enquanto eu estiver realizando essa oração, vou parar um instante e você ore a Deus individualmente, pedindo aquele para servir a Jesus, para servir diante de Deus naquilo que for possível, como acabamos de ouvir. Querido Deus e Pai, damos-te graças nessa manhã pelo poder do Evangelho em nossa vida. Agradecemos-te imensamente, porque um dia nós aceitamos a este Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele veio a essa terra, tornou-se homem, passou por dores, tribulações. Ele viveu, ensinou, curou, e ele orientou as pessoas para que, se um dia seguíssemos os seus ensinamentos e acreditássemos nele como Filho do Deus Altíssimo e Criador dos céus e da terra, teríamos um dia a vida eterna quando ele voltasse a este mundo. Portanto, Senhor, ao fazermos parte agora da grande família de Deus neste mundo,
Talvez exista aqui entre nós alguém que ainda não se entregou completamente a esse Jesus. Toca no seu coração, ajuda-o e ouça a oração de teus filhos nesta hora. Agradecemos, Senhor, porque tivemos liberdade religiosa para estudar as Escrituras nesta manhã. Queremos continuar o estudo da Tua Palavra amanhã à noite, encerrando assim o capítulo que relembra a última semana de Teu Filho nessa terra. Ajuda-nos a entender o que é a verdadeira Páscoa e qual é o ensinamento que ela nos traz, a de que Jesus é o vencedor e o inimigo é derrotado. Portanto, nós podemos confiar no nosso general Jesus para nos buscar com as hostes celestiais. Dá-nos um sábado feliz em Tua companhia. Abençoa aqueles que estão estudando a palavra de Deus, para que se decidam enquanto a porta da graça está aberta. Pedimos tudo em nome do nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.